Vamos lá, moçada. Começar mais uma aula. Eu quero trazer hoje aqui uma coisa simples, fácil, que acontece todo dia e que eu possivelmente posso estar complicando para vocês. Eu vou estar vindo aqui, ó, no meu lixinho e vou estar apagando todas as marcações para a gente possivelmente poder fazer junto aqui e entender qual foi o movimento de hoje. Primeiramente, a gente coloca no gráfico de 4 horas. 4 horas a gente marca C1, C2, C3, vela de 13 horas como os dois menuzinhos e a vela de 17. Vamos lá. Ó, vela C1, texto, fazendo um passo a passo bem tranquilo. Passou uma moto aqui dentro de casa, vocês ouviram? C2, C3, a vela de 13 horas como nossos dois menuzinhos, que aqui ela simboliza pra gente que a gente já tem que ter parado de operar, possivelmente, e a vela de 17 horas, que é o final do dia de hoje. Literalmente, o final do dia de hoje. Fizemos as marcações, colocamos então no nosso gráfico de 15 minutos. E é aqui que eu vou fazer um replay. Deixa eu selecionar a barra aqui para ver o que que a gente consegue fazer aqui, ó. Vamos observar. Esse é o preço. Vela de 13 horas rompendo a mínima da vela anterior. O CRT em si, ele só tem dois movimentos. Ou ele continua, ou ele reverte, ok? Só que a gente sempre vai esperar o preço trabalhar dentro das possíveis C1, C2, C3, menuzinho e 17. Muitas das vezes, a maioria das operações, ela estará após a C2. A maioria, não todas, tá? Vai ter momentos que vai ser na C1, vai ter momentos que vai ser na C3, mas o melhor momento da operação em si é dentro da C3, dentro dessa caixa aqui, tá? No momento que a C3 abre, existe uma possível operação de continuidade, uma possível operação de reversão. Sempre pensem nisso. Por que que a gente vai pensar dessa forma? Porque a gente precisa que o preço, ó, vela de 5 horas, vela de 9 horas e vela de 13 horas, qual que é a próxima aqui? A vela de 17. Então vamos dar seguimento até a vela de 17 literalmente se formar. Ó, Asia Killzone começa às 8 horas, tá? E ela finaliza às meia-noite. Então ela finaliza literalmente uma hora antes da C1. Olha só. Vamos para sua construção. Olha só, olha só. Pronto. Aqui já é literalmente suficiente para a gente ter uma visualização. O que que eu falei? Que a vela de 13 horas aqui, ó, o correto do CRT é continuar o seu movimento. Correto? Correto. Só que a vela de 17, bem aqui, ó, ela criou-se um novo Ranger, tá vendo? E a vela de 21 aqui, ó, manipulou o seu Ranger anterior. Eu espero que isso não esteja ficando confuso, tá? Porque é muito fácil. Aqui entra naquela teoria que eu chamo de teoria de rompimento verdadeiro e rompimento falso e rompimento verdadeiro. Quando um candle em uma tendência de baixa, estamos vendo aqui, claro, que a tendência de baixa em venda, ela é forte, só que ainda não houve rompimento original para a gente poder acreditar numa compra, tá? Houve-se o Turtle Soup aqui, ó. Não houve-se Turtle Soup aqui. Literalmente, isso daqui não é Turtle Soup, tá? Ainda mais após um rompimento. Teve muita gente que acreditou numa compra após esse movimento aqui, ó. Não tem esse candle aqui? Ele não simboliza, literalmente, isso daqui? Teve gente que fez isso daqui, ó. Com stop atrás dele, com alvo lá no 5 para 1, acreditando na continuidade do movimento, porque o preço está iniciando aqui agora, na C1, ó. Preço iniciando na C1. Ó, preço iniciando na C1, o preço está aqui. Se o preço retornar aqui, possivelmente não pode ter uma compra? Pode. Faz parte de um dos setups do CRT, mas não na vela de 17. E vocês vão ver isso futuramente, tá? Porque o CRT, ele é construído dia após dia, tá? Dia após dia. Só que se a gente tem aqui, ó, uma tendência de baixa e um candle rompendo a simetria dos candles anteriores, simetria que eu falo pavio, o corpo do candle de 13 horas aqui, ó, rompe a simetria do pavio de 9, rompe a simetria do pavio de 5. Então, isso indica pra gente que o preço possivelmente pode continuar a fazer o seu movimento. E aí vem este candle aqui de 17, porque aqui em cima aqui é uma venda. Dentro deste candle aqui, ó, a gente imagina já uma venda de cara. Simplesmente, tá? O candle de 13 horas, que é o candle do dia.
digamos assim, do dia de ontem, da sexta-feira, que ele está aqui atrás, ele é literalmente uma continuidade de movimento. Então, sim, no CRT a gente trabalha rangers. O que que seria rangers? Máxima e mínima de candles de 4 horas. Se o candle de 21 horas aqui, ó, que é o que está literalmente aconteceu para a abertura da C1 começar, o que que a gente espera que a C1 faça? Capture uma região acima do candle anterior. Ou, ou faça o seu rompimento verdadeiro para dar continuidade do movimento. O CRT só tem duas possibilidades. Ou ele rompe, no caso, ele continua fazendo seu movimento, ou ele reverte. Ou ele continua, ou ele reverte. Ou ele continua, ou ele reverte. Ou ele reverte, ou ele continua. Só esses dois movimentos. E a gente vai observar aqui, ó. Isso aqui não é um topo duplo? Literalmente um topinho duplo bem aqui. Opa, um topinho duplo bem aqui, ó. Se a gente puxar essa linha lá para frente, este candle aqui fez um rompimento o quê? Falso em cima da região. Um rompimento falso, ele tende a dar de um a 3 candles mostrando força vendedora. Então, o preço nesse exato momento que ele atinge aqui, ó, ele fala: calma, calma. Eu tenho regiões acima para poder trabalhar. Que regiões seriam essas? Olha esse Fair Value Gap aqui. Então, o preço pode vir até ele para poder brincar? Pode. Só que o que que a gente tem abaixo desse Fair Value Gap? Isso aqui não é um rejection block? Literalmente. Olha aqui, ó. Um rejection block. Isso está dentro da teoria do CRT? Não, não tá. Mas ele faz parte do meu conjunto de análises, entendeu? Eu sempre vou estar marcando. O meu setup, ele parte de dois princípios: estrutura e CRT. Estrutura e CRT. Você concordando ou não, aqui. Ó, a gente tem uma estrutura que eu já trouxe o preço para a gente mostrando que aqui tinha uma venda. E logo após isso, ele rompe, ó, lateraliza, olha aqui, ó, ele acumula literalmente aqui, olha só, ele manipula nessa região aqui e ele distribui nessa região aqui. Então aqui, ó, a gente tem literalmente um candle de 4 horas. Todo candle, ele tem o seu AMD. Todo candle ele tem o seu AMD. Só que após o seu AMD, ele tem o possível movimento do CRT, de confirmação. Como assim confirmação? Observe bem aqui o candle de 21 horas da manhã. Ele não fez um rompimento falso, olha só, bem aqui em cima. Então, a probabilidade deste candle aqui é buscar um nível superior, digamos assim, para ele poder fazer o seu movimento. Possivelmente. Na teoria, é ensinado dessa forma. Eis a questão: você vai acreditar no falso rompimento ou no rompimento verdadeiro? Entra aquela questão. O CRT só tem dois setups. Ou você escolhe operar continuidade de movimento, ou você escolhe operar reversão de movimento. A pessoa que escolheu operar continuidade do movimento, acreditando que isso daqui era um turtle soup e a melhor região de compra está aqui embaixo, foi essa daqui, ó. Literalmente. O preço pode buscar topo? Pode. Nada impede ele. Só que dentro desse pode buscar topo, ele possivelmente pode ser segurado por uma região anterior. E essa região anterior possivelmente pode ser um breaker block, com stop atrás dele, com alvo lá no fundo, porque a gente pode fazer isso, é ensinado pra gente dessa forma. Da mesma forma que é ensinado pra gente que a gente pode pegar esse Fair Value Gap aqui e colocar ele aqui, ó, e ganhar a mesma coisa que a gente estaria ganhando nessa operação de baixo. Então, tipo, qual que é o segredo do mercado? Você decidir aquilo que você quer fazer. Se o meu primeiro setup, ele é o setup de estrutura, eu vou seguir a estrutura. Então, sim, aqui em cima eu teria uma venda, acreditando possivelmente na captura dessa região de topos anteriores aqui, ó. Só que dentro do CRT, ele pede para a gente esperar o candle manipular para a gente poder acreditar numa venda. É ou não é? É. E vamos continuar o nosso replay aqui, ó. Olha só. Olha o que que esse Enkedon fez. Ele foi até lá no meio. Ele literalmente buscou o meio do rejection block. Não é assim que é ensinado pra gente? O consequent encroachment, que busca o meio da região. E logo após isso, isso aqui não é um falso rompimento em cima de uma região? Qual que é a probabilidade do próximo candle cair? Não é? De um a 3 candles, olha aqui, ó. Essa aqui é a probabilidade. Tá aqui. Vem um candle aqui, ó, e gruda na taxa dele, olha só.
Só que não tem força para romper esse pavio anterior aqui, ó. Este candle preto gigantesco aqui, ele pode romper e querer buscar esse alvo aqui em cima? Pode, ele pode fazer isso. Só que ele pode também romper aqui, ó, e vai ter gente acreditando na venda após o seu fechamento, com stop atrás da mínima ou um pouquinho mais atrás, ganhando 3 para um. Só que uma operação dessa daqui, ela se torna um pouco arriscada, porque ela está literalmente em 50% da região. Lembra que eu brinquei já falando que a gente pode traçar Fibonacci para a gente observar o que que o preço está fazendo? E olha só, ela trabalha em 50%. Deixa eu puxar um pouco mais para frente. Ela trabalha em 50%. Os melhores níveis que eu gosto de trabalhar sempre vai ser acima do 705, acima do 79 e acima do 88. Tem vezes que eu faço só isso aqui, ó. Coloco o meu stop atrás do topo, coloco o meu alvo no fundo e ganho 3 para um. Quero ser um pouco mais arrojado, digamos assim, coloco o meu stop aqui no meio entre a 88 e a um para poder ganhar 5. Entendeu? Muitas das vezes eu faço isso, muitas das vezes. E algumas vezes que eu sinto a segurança de puxar o meu alvo a menos 0,27 aqui, ó, eu faço literalmente isso daqui, ó. Só que nessa questão, eu não deixo o meu stop loss aqui em cima da 88. Eu grudo ele lá no topo, ganhando 5, ficando mais seguro, digamos assim. Entendeu? Muitas das vezes eu faço isso e fecho o olho, vou fazer outra coisa no meu dia, porque o preço, ele só tem duas possibilidades. Só duas possibilidades, igual o CRT, ou ele continua ou ele reverte. O preço é a mesma coisa, ou ele dá win ou ele te dá loss. Muita gente vai esperar literalmente o fechamento desse candle aqui e vai acreditar em uma venda após a sua abertura do próximo. E vamos ver como o preço se comporta. Olha só, ele vai reto. Esse daqui então é o nosso CISD. Muitas das vezes o preço ele não volta para retestar uma região para ele poder cair. Isso daí refino que a galera do CRT trouxe, tá? Muitas das vezes ele não volta para retestar a região. Então, o correto do CRT é você pegar ele no fechamento do candle para abertura do próximo. Esse é o correto, dentro de uma kill zone. Só que se você observar que anteriormente a gente teria esse rejection block aqui, ó, se você for um guri esperto e observar, você pode simplesmente fazer isso daqui, ó, que foi literalmente o que eu fiz, tá? Olha literalmente a diferença de uma operação para outra. Não é literalmente o mesmo contexto, só que com uma análise a mais, digamos assim, uma pequena coisa a mais, olhar uma estrutura anterior ao preço antes da confirmação do CRT. Não é simples fazer isso? É. E qual que é o alvo dessa região original? O alvo dessa região original não é o menos 27? Então, Samuel, eu posso me aventurar e fazer isso? Você vai dar conta? Você vai ter peito para aguentar o preço, ganhar, literalmente pagar quase 8 e não voltar para te dar o loss e você se arrepender depois e falar assim, porra, poderia ter tirado essa operação aí, literalmente. Poderia ter ganhado aqui, ó, o 5 satisfeito, como eu sempre gosto de ganhar, e literalmente é isso. E vamos observar aqui, ó, como o preço se comporta. Vela de 1 hora da manhã. Olha só, vela de 1 hora da manhã. Vela de 1 hora da manhã, já querendo fazer o quê? O seu rompimento de 21 horas. Qual que é a probabilidade aqui? Continuar caindo pelo fato desse rompimento aqui, ó. Só que aí temos uma incógnita aqui, porque a gente está trabalhando dentro desses dois rangers aqui, ó. Então o mercado ele tá tipo assim, te mostrando que ele tá fazendo topos e fundos consecutivos naquela região. Qual que é a probabilidade dele? Romper um dos dois. Se já houve a captura de Londres, qual que é o próximo movimento? Hã? Não é acumulação, manipulação e distribuição? Então já fica um pouco explícito para nós que esse candle de 1 hora aqui da manhã, se ele romper a simetria do candle anterior, mesmo ele não rompendo a dos 17, ele possivelmente pode continuar a sua queda. Ele pode, porque a teoria do CRT, ela é candle a candle, rompimento a rompimento, falso rompimento a falso rompimento, e dentro de um padrão, dentro de 10 operações, quantas vezes vocês viram isso acontecer e quantas vezes vocês vão executar isso? Essa é a questão maior. E vamos continuar aqui então, ó. Olha só, o preço vai, 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 vai. Opa! Iniciamos a C2 aqui, ó. Iniciamos a C2, bem aqui, ó.
Temos essa pernada de impulsão aqui, literalmente, que bateu em 50% de uma região anterior. 50% de uma região anterior. Eis a questão. Temos aqui, ó, o nosso order block da região que está sendo literalmente rompido e retestado. O certo aqui, ó, não era após esse rompimento já dar um próximo candle aqui de baixa? Era. A probabilidade não é dentro de três candles? Um, dois e três. Olha ele aqui. Esse candle terceiro aqui, ele teve força para romper a simetria do candle de 5h30 da manhã, porque o candle da teoria dos três, ele literalmente é a 5h45. Olha aqui, eu estou no gráfico de 15 minutos, ele é a 5h45. O candle de 5h30, ele não teve força para romper a simetria do pavio anterior. Então, esse próximo aqui, possivelmente, ele vai ser um candle baixista. É explícito isso. Literalmente. Ah, Samuel, você pode estar falando isso, mas no pega para capar é diferente. Acompanhe o preço dessa forma, que você vai ver ele com outras visões, literalmente, outros olhos. Porque o preço, ele se movimenta só de duas formas. Mesma coisa do CRT. Ou ele continua, ou ele reverte. Ou ele continua, ou ele reverte. E o que que ele precisa para ele poder continuar? Um rompimento. O que que ele precisa para ele poder reverter? Um falso rompimento. E por aí vai. Pronto. Isso a favor de uma tendência já pode fazer você literalmente pegar muitas e muitas operações e ter diversos e diversos wins. Diversos, assim, ó, milhares. Tá? Vai depender da sua visualização e da sua interpretação naquele exato momento que você está fazendo aquilo. Só tomar um golinho d'água. E aí, essa fica a incógnita que eu quero colocar na cabeça de vocês. Qual a visualização você vai ter? Você vai aceitar que o CRT, após um rompimento, ele tende a continuar? Opa! Já começa a ficar interessante. Então, essa vela de 1h da manhã aqui, possivelmente pra gente, o preço pode trabalhar até 50% dela e continuar a sua queda? Pode. Só que antes do preço continuar a sua queda, o que que a gente tem atrás dela aqui, ó? O que que a gente tem aqui, ó? Olha o tamanho desse Fair Value Gap aqui. Literalmente. Olha o tamanho desse Fair Value Gap. O que que a gente precisa? A gente precisa que o preço varra uma liquidez, ele faça um sweep, ele faça um pavio grande, ele faça um padrão de martelo invertido. Porque isso aqui, ó. Este candle aqui, ó, que eu tô com ele aqui em cima aqui, ó. Ele não é um padrão de martelo? E este candle aqui, ó, que é o candle de 2h45 da manhã, ele não deu a sua continuidade? Literalmente o seu rompimento? Se você pega esse padrão e puxa ele de 2 a 5 vezes para baixo, ele tende a funcionar. Mas vamos continuar que não é esse o caso. Vamos esperar o preço trabalhar lá próximo. Opa, olha só, o que que o preço está querendo fazer? Ele não teve força para romper fundo anterior bem aqui, ó. Então isso daqui é um falso rompimento. Falso rompimento, qual que é a probabilidade do próximo? Continuar. Ele crava aqui, ó. Cravou. Esse daqui vai decidir o seu ato. Literalmente. Esse daqui vai decidir o seu ato. Qual o seu ato? Você concorda ou discorda que isso daqui, ó, que aconteceu aqui, isso daqui que aconteceu aqui não é literalmente similar a esse movimento aqui, pelo simples fato de, olha esse rejection block aqui. Olha este candle aqui, ó. Logo após, olha aqui em cima, a gente não tem um fair value gap? Tem. O preço, ele não tem que trabalhar literalmente em 50% da região? Olha aqui, ó. Ele trabalhou próximo a 50% e já está querendo fazer a sua reversão. O que que a gente precisa aqui? A gente precisa que um único candle agora rompa a simetria desse candle de 7,15. Vamos ver? Ó, a gente precisa que um candle rompa. Rompeu? Literalmente, ó, não rompeu. Qual que o próximo fez? Rompeu. Então a sua entrada de venda seria aqui, ó, com stop aqui atrás, com o alvo ganhando 3-1. Essa aqui seria a continuidade do movimento muito específico. Se você não consegue pegar aqui em cima, ó, se o preço não vem aqui em cima para te pegar, ou você não consegue observar esse rejection mini aqui dentro do preço, literalmente, ó, olha só. A entrada perfeita seria essa. Só que vamos supor que você não consegue visualizar isso. Você não consegue visualizar esse rejection aqui. O que que a gente tem mais atrás que pode segurar o preço? Isso aqui não foi um liquidity void, digamos assim, candles gigantescos. Olha só, candles gigantescos, um atrás do outro, deixando fair value gaps, lacunas de valor justo em aberto. E esse pavio aqui, ó, da vela de 3h45, ele não foi fechar literalmente esse Fair Value Gap aqui, ó, para dar continuidade desse movimento. Então, olha aqui atrás.
Bem aqui, ó. Você concordando ou não, o Fair Value Gap dessa região aqui, ó, completa, ele é isso aqui, ó. E mesmo assim, o preço, ele não tem força para tocar em 50%. Tem muita gente que faz isso aqui, ó, tá? Tem muita gente que faz isso aqui e possivelmente coloca o stop aqui atrás do topo, ganhando 2 para 1. Tem gente que faz isso. Quer ver? Vamos deixar o preço andar? Ó, 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 ó. E aí, moçada? O preço andou. E aí, moçada? Tem gente que faz dessa forma. Só que e aí, qual interpretação você vai fazer? O que que você vai querer fazer? Se você já tem a Fibonacci aqui atrás traçada, se você já consegue visualizar ela, se você já consegue visualizar literalmente breakers, literalmente fair values, literalmente order blocks, literalmente tudo, o que que você vai querer executar? Essa é a questão, entendeu? Essa é a questão. E mesmo assim, vamos excluir essa daqui, que essa daqui já ficou visível, e eu quero mostrar novamente o guri que ia ter que esperar este candle aqui, ó, de 7h45 da manhã, romper o candle anterior para executar a sua venda. Olha só, o CISD, ele é de um, dois ou no máximo três candles anteriores após o seu sweep. Um candle, dois candles. Então, o nosso CISD seria aqui em cima. Se o preço volta, a gente tem uma execução de venda, acreditando em 2 para 1, né? Porque é assim que o setup manda, e acreditando em 3 para 1. Tá aí, ó. Então tem milhares de possibilidades. Você que vai decidir qual você que se sente confortável em estar pegando. Isso ficou claro. Só que você, o seu treinamento, quantas vezes você já executou isso? Quantas vezes você já viu isso executar? Ai, Samuel, eu não considero esse CISD aqui, ó, de 7h15 como CISD. Eu considero o CISD de 7 horas da manhã. Não tem problema, pode ser também. Olha aqui, ó. Você iria ter a sua entrada nele do mesmo jeito, ó, ganhando 2. Samuel, eu quero ganhar 3. Tem como? Tem como? Olha só. Vamos deixar o preço andar e entrar pelo menos na vela de 13 horas, né? Pra gente poder. Opa! O preço entrou na vela de 13 horas. Olha onde ele tá trabalhando aqui. Ele não tá trabalhando literalmente te pagando 2. Fica a seu critério deixar o preço tocar aqui na sua região e você sair dela, tá? Sair dela, ou fica a seu critério fechar a operação no dedo, porque você tem essa justificativa. Literalmente, a partir de 13 horas da tarde, é só movimentos específicos. Como assim movimentos específicos que as sessões anteriores não fizeram? E vocês vão ver isso com o passar do tempo. E bem aqui, ó, o preço começa a fazer um ranger novo, ó. Olha só, a vela de 9 horas aqui. Já tem gente querendo acreditar numa compra aqui, ó. Porque há-se um novo CRT. Há-se um novo CRT. Entendeu? Já tem gente com alvo aqui em cima querendo comprar. Então você está no limite do extremo da operação. Você tem que até pensar isso na hora que você estiver operando. Aonde eu estou nesse exato momento? Será que eu estou no limite da operação ou será que eu estou no início dela? Porque você pode estar extremamente correto. Se você pegar uma operação num extremo, que literalmente você não se orientou da forma correta, você possivelmente pode tomar o loss estando certo. Eis a questão, você vai aceitar tomar um loss estando certo? Você vai saber diferenciar qual é o momento certo de tomar loss? Porque existe um momento certo que literalmente você faz tudo e o preço respeita, bonito, e faz aquilo que ele tem que fazer, e vai ter um momento que ele não vai fazer aquilo ali que você planejou para ele poder fazer, porque é uma especulação. A gente pega padrões anteriores e projeta o seu futuro, podendo se repetir, uma, duas, três, quatro, cinco, só que dentro de uma probabilidade de 10. Entendeu? Essa é a minha visualização. Todas as vezes que vocês forem fazer uma ordem, forem bater uma ordem, executar uma ordem, pense bastante. Aonde eu estou localizado nesse exato momento? Eu vou acreditar numa estrutura, eu vou acreditar num CRT, eu vou acreditar no quê? No que eu vou acreditar, no que eu quero operar, no que eu me sinto confortável e estar estudando, e estar operando, e estar vendo aquilo acontecer com os meus próprios olhos, dando bom ou ruim. Porque trade.
Se você executa uma única estratégia durante um ano inteiro, agora eu tô falando um grande período, tá? Um ano inteiro, não apenas 10 operações, mas um ano inteiro, você pode ter certeza que se você trabalhar um bom gerenciamento, você vai obter muitos lucros. Só que isso é um ano inteiro sendo fiel àquilo, entendeu? Como se fosse um mantra, como se fosse uma missa, como se fosse uma reza, digamos assim, sem falhar. O preço fez um movimento que você não conhece, não pega. O preço fez um movimento que você conhece, pega. Ah, o preço, Samuel, tem 2 meses que eu estou aqui fazendo essa mesma coisa aqui, o preço está fazendo muitos movimentos que eu não conheço. Então, se adapte para poder conhecê-los, porque o mercado ele é vivo. Todo dia é a mesma coisa? Todo dia é a mesma coisa, só que todo dia com padrões diferentes. São similares ao que já aconteceu com o seu passado. E mesmo assim são padrões diferentes. E quando o preço literalmente se amaranha nessa região aqui, ó, deixando um pavio anterior, a galera vai pensar, desculpa falar isso, mas a galera vai pensar que isso daqui vai ser um turtle soup, para ele poder capturar uma região máxima. Porque é ensinado pra gente assim. Mas olha a vela que tá. 13 horas. O preço vai ter força para a vela de 13 e para a vela de 17 lá? Possivelmente não. Possivelmente não. E vamos deixar o preço andar mais um pouquinho? Olha só. Opa! Olha aqui ele mais uma vez. Rompeu? Ele não rompeu. Ele faz um falso rompimento. E após esse falso rompimento, ele faz o quê? Olha aqui, ó, indecisão. Se você falar pra mim que isso aqui esses candles, digamos assim, não te contam uma narrativa, você tá maluco. Ou eu tô maluco. Ou nós dois vamos ficar malucos, literalmente. Porque eu vou pegar um livro chamado A Bíblia dos Candles e vou fazer você ler até você decorar padrão por padrão, tá? Porque a premissa do mercado, ele segue padrões. E o CRT em si, ele nada mais é do que um padrão. Um padrão ou de continuidade ou de movimento. Só que se você conhecer a teoria dos candles, candle a, digamos assim, candle a candle, vela a vela, você vai ter uma visualização de como o CRT realmente se comporta, porque não é nada de novo, mesmo do mesmo com nomes diferentes, tá? Mercado é isso. Nada de novo, mesmo do mesmo com nomes diferentes. E vamos continuar aqui, ó. Possivelmente o preço daqui para cima ele já pode subir, porque já vai ter gente acreditando nessa compra aqui, ó, com stop um pouco aqui atrás, com alvo aqui em cima ganhando 3, ó. Já vai ter gente acreditando aqui. Ai, Samuel, como assim? Com a vela andando? Sim, com a vela andando. Essa é a questão. A vela não fechou para te mostrar o que que ela pode fazer. Então, sim. Igual aqui, a diferença da vela de 1 hora, ela tinha fechado? Tinha fechado. A vela de 5 horas da manhã não foi à venda? Foi à venda. Literalmente, ó. Olha só. Aqui, ó, a vela de 1 hora da manhã também. Bem aqui, ó. A vela de 13 horas. Não fez o rompimento aqui? Essa daqui não fez o turtle soup em cima aqui? Isso daqui em cima, tudo, ó. Tudo, tudo. Aqui, ó. É venda. Literalmente. A menos que o preço rompa acima do quê? Acima dessa simetria aqui, ó. É aqui o loss do CRT que ninguém te mostra, tá? Porque muitas das vezes você tá certo da sua entrada. Só que o loss do CRT, ele é o contrário daquilo que você tá querendo fazer. E muitas das vezes ele é explícito. Muitas das vezes ele é explícito. E mesmo assim, você de teimoso vai lá e clica, acreditando na compra, porque o preço mostrou fraqueza, o preço fez um possível CISD, o preço fez uma possível captura, mas a captura original não é em Londres. Olha aqui, a captura original não é em Londres. Então, literalmente, essa operação aqui, ela foi a operação mais perfeita do dia. Essa segunda aqui, ela foi perfeita também? Foi. Só que ela foi uma operação arriscada. Se o meliante que está operando pega ela, literalmente, dessa forma aqui, ó, ele possivelmente sai ganhando 2. E se ele se estende às 3, ganhando 3-1, possivelmente o preço pode voltar e buscar ele lá em cima. Pelo simples fato dele estar numa extremidade, tá? Ele está numa extremidade. O preço ele está literalmente querendo já trabalhar na em extremidade. Isso daqui tudo que o preço está fazendo aqui, ó, é uma extremidade de preço. É um sweep de captura, digamos assim, que a galera gosta de chamar por aí, né? E vamos deixar o preço andar mais um pouquinho, ó. Ó, olha só, Ásia abriu. Ásia de hoje, do dia de, no caso de amanhã. Olha só. Ó. O que que a Ásia tá querendo fazer? O sweep dele será porque já tem gente entrado comprado. Então, essa galera que entrou comprado aqui já tomou loss. Literalmente, porque eles fizeram isso daqui, ó. Deixa eu apagar essa região aqui e deixa eu mostrar pra vocês o que que eles fizeram. No 15 minutos, não deu gatilho de compra.
Para dar gatilho de compra, o preço tem que romper essa região aqui para a gente poder acreditar numa compra, porque o preço está acumulando. Então ele não tem que manipular. Já tem gente comprado. No momento que o preço literalmente, gente, quando o preço retesta o meio dessa região, porque é ensinado assim pra gente. Literalmente, existe uma operação desse jeito aqui, ó, apregoada nesse preço, por conta disso daqui, ó. Abaixo dele não é o sweep? É o sweep. A gente não é ensinado que é o sweep? É o sweep. Então, por que caralhos a gente vai bater essa compra aqui? Sendo que o preço ele está automaticamente trabalhando dentro de um caixão de lateralização, de sessão de pouca liquidez, ó. 13 horas, olha só, 17 horas, fechamento para início de outro dia e começa a sessão asiática. E vamos continuar. Olha só, olha só, olha só. Bem aqui, ó. Ele não sweep a galera que tá entrado comprado aqui, olha o que que o preço faz. Tuf. Olha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui novamente, ó. Bem aqui. Olha só, bem aqui, ó. Olha esse candle aqui de 13 horas. Ele rompeu a simetria do candle anterior? Não rompeu a simetria do candle anterior. Ele está consolidando aqui dentro. O próprio 4 horas está te mostrando que ele está consolidando. Tanto esse pavio de 9 horas aqui, ó, que é o início da C3, olha só. Literalmente, ó. Olha aqui. Ele literalmente deixa esse pavio. Então, aqui é região de extrema compra. Literalmente. Só que a gente tem os 50% da região aqui para acreditar na venda por conta dessa continuidade do movimento aqui, da vela de 9 horas. Só que eis a questão, se o preço swipa e rompe um anterior, ele possivelmente pode buscar o seu alvo principal, que é a sua liquidez oposta, digamos assim. E vamos olhar, ele já vai finalizar agora já, ó, olha só. E o preço sobe reto, literalmente. O segredo do CRT é você aprender que o preço ele só tem dois movimentos. Ou ele reverte, ou ele continua. O que é que vai ter gente fazendo aqui agora? Vai ter gente marcando o candle de 20 horas aqui, ó, acreditando que o preço possivelmente pode buscar a máxima aqui, ó. Aonde que é essa máxima que o preço pode buscar? Aqui, ó. No início da vela, ó, literalmente na abertura da vela. Aonde que tá essa máxima? Olha aqui, ó, o fechamento da vela aqui, ó. Olha o pavio dela bem aqui, ó, lá na frente, ó. Tá vendo que o candle consegue me mostrar onde é certinho? Então, o preço vai trabalhar dentro desse ranger aqui, ó. Literalmente, ó. O preço está trabalhando dentro desse ranger aqui, ó. E dentro desse ranger aqui, ó, a gente tem o que aqui atrás? Olha só. Olha esse Fair Value Gap aqui, ó. Olha o preço sentindo a reação dele. Estamos em Ásia. O preço pode respeitar ele e fazer esse movimento aqui? Pode. O preço pode romper ele, literalmente, capturar alguma coisa anterior aqui para ele voltar e fazer o seu movimento aqui? Pode também. Eis a decisão. Ásia, na maioria das vezes, nesse momento aqui, como ele está trabalhando em extrema venda, eu espero ele romper um topo anterior para me poder acreditar na compra. Entendeu? Para me poder acreditar na compra. Que topo seria esse? Isso aqui não é um topo? Isso aqui tudo não é uma pernada? Isso aqui tudo, literalmente, ó. Olha aqui. O preço não está trabalhando em 50% já do Fair Value Gap. Ele pode segurar o preço aqui e pendular para baixo? Pode. Da mesma forma que ele pendulou na anterior? Pode. E aí? Aqui atrás, ó. Isso aqui, literalmente, não é uma criação de liquidez, ó. E o preço possivelmente não pode sweepar a galera que tá aqui, porque já vai ter gente fazendo isso daqui, ó. Tá? Tem gente que vai estar fazendo literalmente 50% aqui, ganhando um para um. Opa. Tem gente que vai fazer isso aqui, ó, ganhando um para um. Tem gente que vai fazer isso aqui, ó, ganhando um e meio. Tem gente que vai fazer isso aqui, ó, ganhando dois e meio. Tem gente que vai fazer isso aqui, ó, ganhando quatro. Tem gente que vai fazer isso aqui, ó, ganhando oito. Eis a questão. Eu me sinto confortável e tá fazendo isso daqui, ó, ganhando três. Sabendo que eu posso ser suipado mesmo assim, porque o preço, ele tá querendo buscar o quê?
uma máxima anterior. Então, possivelmente, o preço pode ir lá em cima, me capturar para ele poder fazer a sua descida, porque olha esse pavio anterior aqui, ele não é um rejection block de 4 horas, digamos assim, ele não fez o fechamento literalmente de um fair value, porque se esse pavio não volta, ele ia ser um fair value gap. Só que ele voltou, então ele se torna um rejection block. Dentro desse rejection block, bem aqui, ó, eu não tenho literalmente o order block aqui da região que deu início a essa pernada. Então, possivelmente, a minha melhor região de venda vai ser aqui em cima. Após o quê? Após a captura e a confirmação em um CISD. Entendeu? Eu ainda acredito na venda, pelo simples fator da estrutura estar me mostrando venda. E assim eu sigo operando. Entende? E assim eu sigo. Opa, apaguei a ferramenta. E assim eu sigo literalmente operando. Eis a questão. Eu aceito comprar aqui embaixo? Não aceito. Eu não aceito literalmente fazer isso daqui. Vamos colocar aqui agora em 4 horas e vamos deixar pronto as nossas marcações de 4 horas do dia de amanhã. Qual que é a nossa primeira vela? Não é a vela C1? Não é aqui C1? Qual que é a nossa C2? Não é aqui a vela de 5 horas da manhã? C2? Qual que é a nossa C3? Não é a vela de 9 horas da manhã? Viemos aqui, ó, C3. A vela de 13 horas não é os nossos dois menuzinhos, que aqui a gente já tem que estar parando, digamos assim, de operar. E a vela de 17 simboliza o final do dia. Então, um dia finaliza para outro dia poder iniciar. E vamos voltar lá para os nossos 15 minutos. Deixa eu puxar aqui para trás, que eu vou deixar essa daqui, que eu quero tomar esse loss aqui, tá? Literalmente, eu aceito. Eis a questão aqui, ó. Candle de 17 horas rompeu a simetria do candle de 13 horas. A melhor região de compra, ela é aqui embaixo. O preço pode vir fechar algum fair value gap que ele tem aqui, ó. Olha só. Ele não tem um fair value gap bem aqui. E logo após esse fair value gap que ele tem aqui, ele não tem um liquidityzinho de 2 candles. Então ele tem essa região aqui, ó, para ele poder trabalhar. Então, se o preço ele captura uma ponta para poder capturar outra ponta, o que que ele está querendo capturar aqui atrás? Hã? Essa é a questão. Eu já vi esse setup aqui, ele se fazer não só uma vez, não só duas vezes, não só três vezes. Eu trouxe ele para vocês em tempo real, literalmente. Quem fez, fez. Quem não fez, vai ficar chupando o dedo, tá? Eu não tenho culpa de vocês não terem feito, de vocês não. Essa questão é o básico de Fibonacci. Vocês sabem o básico de Fibonacci? Vocês sabem que toda região de Fibonacci é possivelmente uma região de venda ou uma região de compra dentro de uma estrutura, digamos assim, porque o preço ele está mostrando aqui, ó. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Literalmente, ele está mostrando uma estrutura, ó, atrás da outra. Qual que é a probabilidade agora? Qual que é a probabilidade agora? Eu entrar nessa estrutura aqui vendida e ele me revirar e me dar esse loss? Altíssima. Pode ser baixíssima, pode ser altíssima, mas de 10 operações, quantas dessas eu vi acontecer e quantas dessas eu vou executar? Essa é a questão, entendeu? Da mesma forma que vai ter gente acreditando nessa venda aqui, ó. Vai colocar o stop aqui na 705 e vai colocar o seu alvo ganhando 3. Vai ter gente que vai fazer isso aqui agora, ó. Vai ter gente que vai fazer isso daqui, porque faz parte do setup de algum operador de mercado, faz parte do setup de algum algoritmo, faz parte do setup. Vai ter gente que vai esperar o preço trabalhar na 705, vai colocar o stop na 88, vai colocar o alvo no fundo. Por quê? Pelo simples fato de acreditar na continuidade do movimento, porque o CRT aqui, ó, ele não deu compra. Se ele tivesse dado a compra e você tivesse coragem de pegar essa compra, o alvo dela, literalmente, vai ser lá no topo. Porque a sua compra ela foi aqui, ó. Isso daqui tudo é a sua compra para poder ganhar no máximo 2,5. Você tem coragem? Eu não tenho. Então eu espero o preço poder trabalhar em uma região que eu sei que muitas das vezes eu vou obter lucros com ela e não ficar perdido naquilo que eu estou fazendo. Eu prefiro mil vezes uma coisa que eu vou contar pra vocês, mas eu já contei nos vídeos anteriores. Eu prefiro mil vezes operar na 79 de Fibonacci, colocar o meu stop no fundo ou no topo e o alvo no topo ou no fundo, igual essa daqui, do que ficar fazendo análise de maluco. Eu prefiro mil vezes fazer só isso aqui, ó. Preço cria essa estrutura, ó. Preço cria sua estrutura. Opa, peguei a ferramenta errada.
Preço cria uma estrutura, ele volta, retorna pelo menos 50% do seu alvo, correto? Correto. É ensinado assim pra gente. Se ele volta 50%, a gente já tem expectativas de compra. Então o preço pode fazer uma alta. Novamente, aqui atrás ele vai ter um topo, vai ter um fundo, isso depende do contexto que você vai estar. Se o preço volta e faz isso, literalmente, aqui você tem uma impulsão. Aqui você tem uma correção. E aqui você tem a melhor operação. Porque aqui, ó, você tem 50%. Aqui, ó, você tem 50%. E o mercado se repete todos os dias dessa forma: impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção. E assim vice-versa. Se eu tenho uma impulsão e uma correção, o que que eu devo fazer? Fibonacci. Ai, Samuel, essa correção aqui veio até 50%. Eu aceito comprar? Não, eu aceito comprar onde? Na 79. Beleza, tudo bem. É isso. Pronto. É isso, porque aqui, ó, vai ter um order block e um fair value gap. Literalmente. Nessa região aqui vai ter um order block e um fair value gap. Vamos lá olhar? Que é a região de 79 com a 75 e a 62 e a 85, que é 85, 88 quer dizer pra gente? O que essas quatro regiões aqui quer dizer pra gente, ó? Que elas são regiões de extremo interesse. Tem gente que espera o preço trabalhar no meio delas aqui, ó, e executa uma venda. Tem gente que faz dessa forma aqui, ó, tá? Tem gente que faz dessa forma. E mesmo assim, Samuel, o preço tá indo reto, vai dar loss. Azar, meu amigo. Azar se der, segue um setup, segue um gerenciamento, que você vai ver que é necessário de 3 a 4 entradas vitoriosas de 10 para você poder ser lucrativo. Ser lucrativo, para você ficar no 0 a 0, você só precisa de duas, tá? Para você operar no 0 a 0, você só precisa de duas. Ah, eu opero, perco, mas eu fico no 0 a 0. Duas operações vitoriosas dentro do gerenciamento, ou de 3 ou de 5. Se for de 3 para um, você vai precisar de pelo menos 3 ou 4 operações. Se for de 5 para um, você vai precisar de duas operações. E pronto. Quantas operações você precisa perder para você ser lucrativo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu li isso num livro que eu estava lendo esses dias para trás, e nele ele fala assim: se fosse necessário você errar 1 milhão de vezes até acertar, o quão próximo do erro você estaria? Ah, meu amigo, quão próximo do erro você estaria? Porque realmente a gente não sabe. Mercado, ele é previsível e imprevisível ao mesmo tempo, porque a gente segue padrões e muitas das vezes esses padrões se repetem todos os dias e entra aquela coisa. Mesmo o padrão não se repetindo todos os dias, você vai executar como se ele tivesse acontecendo daquele jeito que você está estudando para ele acontecer? Sim. Essa é a teoria de mercado. É assim que vocês vão ser lucrativos, executando uma teoria, mesmo ela não acontecendo. E aí vocês vão ver que a maioria das operações de vocês, com o passar do tempo, vocês vão refiná-las. E vocês vão aprender qual região você pode entrar, qual região você pode sair. Igual aqui, ó. Eu tenho uma região mais acima do preço. O preço pode suipar lá em cima? Pode, porque eu tenho essa região aqui para ele trabalhar. Gente, tem gente que opera esse padrão de Fibonacci e faz isso aqui, ó. Coloca o stop e o take, o stop literalmente atrás da 1,2 aqui, ó, e o seu alvo atrás junto com o topo, junto com o fundo, igual tá aqui, ó. Nessa questão aqui, é uma tendência de baixa. A gente está trabalhando uma possível baixa. Ah, mas o preço está subindo reto. Azar, meu amigo. Azar se ele está subindo reto. Lindo para quem conseguiu comprar aqui embaixo. Lindo, perfeito. Quem não conseguiu, sinto muito. Vai chegar o seu momento de fazer isso daqui também, de comprar e levar o preço até o stop da galera. Porque a gente, querendo ou não, é um tirando o outro do mercado. É você tirando o seu coleguinha. Então, se tem alguém comprado, tem alguém vendido. Só que vai ter uma força que vai prender para um lado. E, digamos, essa força é sempre quem tem mais capital. Independente. Ah, um algoritmo. Meu amigo, o algoritmo é milhões, milhões de ordens executando uma atrás da outra ali, ó. Então ele tem mais capital que operadores normais. Então já conta aí, né? E levando em teoria, se aqui, ó, literalmente é 50% do CRT, esse candle aqui, ó, olha só. Ele possivelmente pode fazer o rompimento desse anterior ou ele pode reverter completamente. Igual esse candle aqui, ó. Existe uma probabilidade. E aí? Só que olha aqui, candle de 17 mostrando o rompimento verdadeiro em cima do candle literalmente de 13 horas, ó.
querendo capturar um topo. O que que a gente tem aqui atrás? Isso daqui, ó. Isso aqui não é um order block da região, literalmente, que deu início a essa pernada de impulsão? Esse daqui, ó, não é o order block da região? E acima desse order block a gente não tem mais uma região aqui que também se torna um outro order block de captura? Porque existem dois tipos de order block. O order block que dá início àquela continuidade e o order block que dá uma captura, digamos assim. Então a gente tem diversos níveis. Se a gente for marcar tudo, olha como fica emaranhado. Olha como fica emaranhado. Eu gosto de marcar tudo? Não gosto. O que que eu gosto de estar marcando? Esse daqui, que é o order block que literalmente fez a captura, nesse momento aqui eu não marco ele, porque o meu stop vai estar atrás do fundo, do topo e aí vice-versa, entendeu? Eis a questão. O que que eu espero que o preço faça aqui dentro para mim poder fazer uma reação? A gente sabe que esse order block aqui dos 50%, ele é interessante para gente, tá? Toda região de 50% você tem por obrigação marcá-la. Literalmente. Aí, Samuel, mas a gente tem esse order block aqui, ó. Não tem problema, pode apagar também. Você precisa que o candle literalmente suba em um desses níveis aqui, ó, e faça a sua captura para você executar a sua venda mais confiante ainda. Essa é a questão. O preço precisa manipular topo aqui em cima? Ele precisa? Essa é a questão. Ele precisa? Sendo que, olha aqui, ó. Essa operação pode dar um loss lindo? Pode. Samuel, você pegaria ela seguro, cara. Seguro. Literalmente seguro. Sabe por quê? Porque eu não vi ela acontecer só uma vez, só duas vezes, só três vezes. A gente tem que lembrar aqui, ó. Preço subiu reto, reto, reto. Preço subiu reto. Todas as vezes que o preço sobe reto, o que que acontece? Ele não tem que voltar pelo menos 50% para ele poder, digamos assim, fazer sua possível correção, porque ele não pode ir reto. Só que quanto tempo ele vai gastar para ele vir aqui no meio e brincar? Porque aqui, ó, bem aqui, a gente tem um início dessa lateralização. O preço pode bater aqui e pendurar para cima, porque ele ainda está trabalhando dentro de uma região, ó. Ele não está querendo fazer o seu rompimento verdadeiro até o momento. Não tá. Olha aí, ó. Ele já foi lá retestar possivelmente uma região de 705 e possivelmente, ó, ele pode agora fazer o seu movimento de baixa. Eu sei se isso vai acontecer? Não sei. O que que a gente faz? Toma a melhor decisão. Qual seria a minha melhor decisão? Esperar na 79, deixar o preço apregoado e se tiver que dar loss que dê. E pronto, azar. Aí, Samuel, quer dizer que eu posso pegar então e puxar ela aqui para baixo, ganhando 5? Pode. Você que vai se sentir confortável. Você que vai escolher aquilo que você quer fazer. Só que o CRT em si, a gente não precisa fazer ele ser uma parada de bicho de sete cabeças, porque ele é fácil. É só esperar o preço trabalhar dentro de uma região automaticamente. Assim que ele trabalha, ele te mostra um CID, um CISD, você entra comprado ou você entra vendido e acredita naquilo e pronto. Ou o preço continua, ou o preço reverte. Essa é a questão. Ou o preço continua, ou o preço reverte. Lembrando que a gente tem valores justos. Olha só. A gente tem esse gap de valor justo, a gente tem esse gap de valor justo. Então, possivelmente, olha aqui, ó. Topo um, topo 2, topo 3, topo 4. Aqui vai ser o quinto. Vai ser o quinto topo para o preço literalmente fazer a sua reversão aqui agora? Porque pode. Milhares de possibilidades, pessoal. Milhares. Essa é a questão. O que você se sente confortável e está fazendo? Essa é a questão. Eu queria muito que essa operação aqui ela fosse lá aqui em live para mim poder mostrar ela para vocês que tá tudo bem, porque amanhã é outro dia. Literalmente, eu peguei essa operação aqui, peguei uma comprinha errada que eu peguei aqui, eu estava convicto dela, e eu peguei errado. Então, meu dia foi literalmente 5 para um com essa compra que eu dei aqui embaixo, aqui assim mais ou menos, eu perdi 1%, então ficou 4 para um. E tá tudo bem. Olha, um dia excelente, 4 para um, 4 para um dia. Precisa mais? Aí é com você, meu amigo. Aí é só você que vai dizer se precisa mais ou não. Entendeu? Essa é a questão. Eu fico satisfeito de 3 a 5 perfeitamente. E se eu acerto de 2 a 3 na semana, eu já fico mais satisfeito ainda mais no início. Segunda-feira. Amanhã ainda é terça, tem quarta, tem quinta, tem sexta. Então a gente ainda tem mais 4 dias para poder operar, mais 4 possibilidades. Entendeu? Não faça, literalmente, uma operação que estava dentro do setup
Porque, querendo ou não, vai ter momento que vai estar dentro do setup e vai dar loss. E aí? Você vai aceitar aquele loss? Essa é a questão. Você tem que aprender a tomar loss e aprender a tomar win. E enquanto você não aprender isso, você não aprende gerenciamento. No momento que você aprende tomar loss e aprende tomar win, em regiões que você aceita, você aprende. O segundo passo é aprender o gerenciamento. Quanto eu devo entrar? Quanto eu aceito entrar? Literalmente. Se você aceita arriscar US$ 10 para ganhar 30, você aceita arriscar US$ 10 para ganhar 30. Se você aceita arriscar US$ 100 para ganhar 300, você aceita arriscar US$ 100 para ganhar 300. Dentro de 10 operações, quantas vezes você consegue fazer um feito de não errar pelo menos as 10? Porque não queira acertar tudo, viu? Não queira acertar tudo. Nossa, eu queria demais que ela buscasse lá esse topo logo. Não queira acertar tudo, porque quando você acerta tudo, vai chegar um momento da sua vida que você vai estagnar. Vai fazer um movimento, o preço vai fazer um movimento de convicção e você vai estar tão convicto daquilo que você vai falar assim: ah, vou bater essa ordem aqui. E o preço vai lá e te estopa. Aí você faz de novo, o preço vai lá e te estopa. Aí você faz de novo, o preço vai lá e te estopa. Isso você já tendo lucros. E aí é onde você vai ter que se policiar, porque trade é uma briga interna. É você contra o gráfico. Não é literalmente o contrário. É você contra o gráfico. Em muitos livros está escrito assim: é você contra o gráfico. Só que na teoria real é você contra você mesmo. O que você aceita perder? Quanto você aceita perder? Quanto você aceita ganhar? Porque assim, ó, a única coisa que a gente pode controlar é o nosso risco. Quanto a gente aceita perder. E você vai tentar controlar o lucro? É impossível, porque o nosso lucro no mercado, ele é imensurável. Torno a falar isso sempre, tá? Acabei de beber mais um pouco d'água. É foda da aula, viu? Porque a voz desgasta bastante. E, tipo assim, o lucro do mercado, ele é imensurável. Só que, mesmo se você fizer tudo errado, você pode acertar. Porque você vai estar seguindo o setup, você vai estar seguindo o gerenciamento, entendeu? Só estuda e deixa o tempo passar, porque o tempo vai passar de todas as formas. O tempo, ele vai passar de todas as formas. Você fazendo ou não. Essa é a questão. Então, eu espero que essa aula tenha ficado bacana, legal, digamos assim, bem direcionada, que não tenha dúvida. Se tiver tido alguma dúvida sobre ela, relaxa. Amanhã o mesmo movimento vai se repetir, o mesmo movimento. Eu quero que vocês foquem em duas coisas, para vocês conseguirem me seguir. Duas coisas. Estrutura primeiro e depois o CRT. Estrutura primeiro e depois o CRT. Porque dentro de uma estrutura, o preço pode quebrar o padrão de CRT. E dentro de um CRT, o preço não pode quebrar o padrão de estrutura. Porque se eu tenho essa estrutura aqui, eu tenho essa estrutura aqui para o preço trabalhar dentro desse ranger. Correto? Correto. Só que acima dela, eu posso considerar que isso aqui é uma estrutura completa. Posso também. Vai estar dependendo da análise do operador que está entre o PC e a cadeira. Os dois estão certos. Essa é a questão. O que está errado e o que está certo? Entendeu? Se pergunte sempre o que está errado e o que está certo. Tem certos movimentos que o preço ele tem que fazer aquele movimento. Se ele não fizer aquele movimento, alguma coisa de errada não está certo. Ou alguma coisa de certo não está errado. E interpretação, moçada. Mercado, trade é interpretação. Interpretação pura e bruta. E pronto. Se você lê um livro e o seu coleguinha lê o mesmo livro que você e ele interpreta diferente, tá tudo bem. Essa é a questão. O que você vai interpretar com o seu conhecimento na hora que você estiver sentado ali para poder tomar a decisão? O que que você vai escolher clicar? Essa é a decisão. O que que você vai escolher clicar? Essa é a questão. Então, moçada, não vou me estender muito aqui mais, mas era só isso que eu queria passar para vocês. Eu vou estar puxando essa região aqui para trás, que eu sei que é uma região de extremo valor, que o preço está trabalhando em cima dela ainda. Possivelmente aqui já pode dar a venda buscando fundo, ou o preço pode emaranhar, mas eu vou bater nessa tecla aqui antes de finalizar. Enquanto Londres não fizer a sua manipulação, não tem operação. E pronto. Para vocês seguirem o padrão do CRT original, Londres tem que fazer a captura de Ásia. Se Londres fizer a captura de Ásia, aí tem operação. Se Londres não fizer a captura de Ásia, não tem operação. Se as kill zones e as sessões não estão claras ainda, eu quero preparar uma aula exclusiva para sessões.
tá? Sessões aqui, os zones. Sem marcação, nada. Só falando sobre sessões. Se não ficou claro sessões ainda, deixa no comentário ou entra no grupo e o grupo tá no link da bio. Todos os vídeos vai ter um link que vai te direcionar pro grupo. E por favor, se for entrar nesse grupo, leve a parada um pouco a sério, porque a gente está querendo mudança. Nós, todo mundo que estamos ali no grupo, tá um tentando ajudar o outro. E assim vice-versa. Da mesma forma que eu posso aprender coisa com vocês, vocês podem aprender coisas comigo. E assim vice-versa. Eu quero aprender muito com vocês, porque vocês têm umas ideias bacanas. E eu já estou pegando até algumas para mim aqui e usando no dia a dia normal, entendeu? Só que não fazendo aquilo ainda da verdade absoluta, porque eu tenho o meu setup. Qual que é o meu setup? Estrutura de mercado com Fibonacci, seguido de um CRT. Pronto. Esse é o meu setup. Tá aí. O mais explicado que eu consegui até o momento foi isso. Eu espero que essa aula tenha ficado legal e bacana. Se tiverem dúvidas sobre as sessões, se tiverem dúvidas sobre as killzones, se tiverem dúvidas sobre os CRTs, relaxa. Mesmo eu trazendo uma aula, pode não ficar bem explícito na cabeça de vocês, porque o mercado é dia a dia. A gente pode trazer uma sessão que possivelmente ela não se repita daqui 10 dias. Ou a gente pode trazer uma sessão que ela literalmente se repita. Só que eu quero trazer com vocês todo dia a construção do gráfico, a construção do ativo. Entendeu? Esse é o mais legal. A construção. Porque o preço ele se movimenta todo dia. Então, todo dia a gente tem uma possibilidade nova de estar fazendo a nossa construção e a nossa análise gráfica ali. E pronto, moçada. Nesse exato momento aqui, ó, já tem gente acreditando na venda, tá? Vai de vocês acreditarem ou não. Então, boa noite para vocês e até amanhã cedo.